Seja bem-vinda, seja bem-vindo à educação de jovens e adultos. Você está dentro da aula de Ciências da Natureza. Acompanhe aqui comigo. Aula 4, segunda etapa, módulo 2, unidade 1, segundo semestre. Na aula de hoje, você terá como objeto de conhecimento a geomorfologia, a fitofisionomia e a fauna e a flora, com ênfase no cerrado. Na aula anterior, você vai lembrar que nós estudamos os principais biomas do mundo, como, por exemplo, o deserto, a floresta tropical, as savanas e outros. Também conseguimos diferenciar na aula anterior os ecossistemas terrestres dos ecossistemas aquáticos. No caso aqui, eu dei o exemplo e vou chamar a atenção para o Oceano Pacífico. No caso do Brasil e do nosso continente americano, temos nessa região verde, que eu vou fazer um X, a floresta tropical, que também foi estudada na nossa aula anterior. Pois bem, na aula de hoje, iremos dar ênfase ao nosso cerrado, uma vez que estamos presentes aí no centro-oeste brasileiro. E centro-oeste é sinal e símbolo de cerrado. Acompanhe aqui comigo, então. O estado de Goiás tem como bioma predominante o cerrado. Então, até mesmo onde estamos gravando essas aulas, nós estamos dentro do ambiente do bioma cerrado. Perfeito? O segundo maior bioma da América do Sul, ocupando cerca de 22% do nosso território nacional. Como característica fitofisionômica, nós podemos dar o exemplo aqui das árvores retorcidas. Você sabe por que ela é toda tortinha assim? Tem uma importância para isso. A gente vai falar, inclusive, sobre ela. No nosso cerrado, a gente consegue observar animais, por exemplo, como da savana africana, que é a girafa que está aqui presente? É bem provável que não. Porém, tanto a savana africana quanto o cerrado possuem características relacionadas às plantas e ao clima parecidas, mas, em sua maioria, os mamíferos são muito diferentes. Como exemplo básico e principal do nosso cerrado, poderíamos dar o exemplo do lobo-guará. No caso da savana africana, nós mostramos aí a girafa. Vale ressaltar que o cerrado é um tipo de savana. Por isso que eu trouxe essa imagem para vocês. Em sua área e extensão de território goiano, o cerrado também chega em Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, conforme inclusive você consegue ver nesse mapa do Brasil, que mostra aí a distribuição do cerrado nessa região que eu estou pintando para vocês. Perfeito? Dentro ainda do nosso conteúdo, eu perguntei para vocês por que essas árvores seriam retorcidas. E eu falei que teria uma adaptação e uma importância dela ser dessa maneira. Por conta do fogo, porque é muito comum nós termos o fogo natural acontecendo no cerrado. Então, para que não queime toda a árvore, ela tem esse formato retorcido, inclusive com cascas grossas e muito espessas. E o fogo também vai significar algo importante para as sementes que a gente vai ver agorinha. Além dessas partes que a gente citou para você, nós também temos biomas, como o cerrado no Amapá, na Roraima e no Amazonas. Pois bem, o bioma cerrado é uma vegetação que conta com uma grande diversidade de espécies, bem como aí a jaguatirica, o lobo-guará, entre outras. Conhecida como, e aí por conta disso a gente pode chamar ela de savana brasileira.
Eu sei que deve ter surgido aí na sua cabeça agora savana africana. Não, savana brasileira. E é o segundo maior bioma do Brasil. Gravem isso no seu coração. E também o segundo maior da América do Sul, perdendo somente para quem? A Mata Atlântica. Não. O Pantanal? Não. A Amazônia. Então, o maior bioma brasileiro é a Amazônia. O segundo maior é o Cerrado. E o que o fogo, professor, tem a ver aí com as sementes que o senhor falou? Então, o fogo natural quebra o período de dormência das sementes ou das espécies do Cerrado. Mas lembre-se você que é o fogo natural, não aquele fogo causado pelo ser humano. Então tem até o exemplo aí do fogo aparecendo na nossa televisão. Queimadas feitas por vocês não devem acontecer, pois causam desequilíbrio biológico. Como, inclusive, essa menina linda aí veio trazer para nós. Sem cerrado, água sem vida. Sem água, sem cerrado, sem água, sem vida. Campanha em defesa do cerrado. E não as queimadas no cerrado. Tá? Campanha fantástica aí para vocês. No Cerrado encontram-se nascentes, galera. Nascentes. Por isso dessa campanha também. Que estão as 3 maiores bacias hidrográficas conhecidas da América do Sul. Que é a Amazônica, a do Tocantins, a do São Francisco e a do Prata. Beleza? Alguns animais típicos do Cerrado, já que a gente mostrou lá na imagem anterior a girafa. Nós temos aqui, e eu vou classificar como 1, 2, 3 e 4. E o 5 que está ali localizado no meio é o mais famoso deles, né? Que a gente citou, que é o lobo-guará. Sabe me dizer qual que é o 1? O 1 é a onça pintada, enquanto o 2 é o tatu. O 3 vai ser a anta. O 4, o tamanduá. E, por fim, o 5 ou quinto animal dessa imagem é o lobo-guará, que é diferente, inclusive, de característica dos outros lobos. Aí o lobo-guará aparecendo para você de novo, do canto direito inferior da sua tela. O cerrado tem o que proporciona um potencial aquífero gigante e favorece a sua biodiversidade, a sua fauna e sua flora, sendo considerado um dos biomas com maior biodiversidade no mundo. Por isso também a necessidade da sua preservação. O cerrado é conhecido como a savana mais rica do mundo e abriga mais de 11 mil espécies de plantas nativas, já catalogadas, onde uma grande beleza nas suas flores nativas, ainda existe uma grande diversidade de hábitats que determinam. Aí eu trouxe nessa imagem outros mamíferos presentes no cerrado, como a onça pintada, a onça parda, a jaguatirica, o próprio tamanduá, o lobo-guará, o tatu, e eu também tenho o tatu-peba, o tatu-galinha, o tatu-canastra, a paca, a capivara, a anta, o tamanduá mirim, o veado campeiro, o veado mateiro e aí vai. Como exemplo também de plantas, eu vou trazer uma imagem muito parecida, tá? Professor, eu preciso lembrar todos os nomes científicos desses animais? Não. Uma alternância de espécies diferentes, aparências e cores, cerca de 200 espécies de mamíferos. Então, na imagem anterior, a gente mostrou só algumas. São conhecidas e também tem muitas aves que compreendem cerca de 800 espécies. E se a gente falou de animais, vamos falar também das plantas. Olha aí, nós temos a copaíba, a sucupira branca, a aroeira, o piqui, o embiriçu, o jacarandá, a gomeira, os ipês, principalmente no caso aqui o ipê amarelo, o pau-doce, o buriti, a peroba e a cagaita. Qual desses aí você conhece? Que bacana que foi essa imagem da produção, hein? Qual desses aí que você tem na sua região, dessas plantas? Olha, professor, minha mãe fala e costuma usar a frase: e aí, tá firme?
Tô igual a aroeira. A aroeira aí, essa que tem um tronco aí muito rígido, muito forte. Por isso que vem a origem dessa frase aí. Tô forte igual a aroeira, não é? Lembra? Acredito que sim. Continuando então, nós temos aqui para vocês que os números de peixes também, cerca de quase 1.200 espécies, sobrevivem no Cerrado. Também temos répteis, com cerca de 180 espécies, e anfíbios, com cerca de 150 espécies, que são conhecidos números muito elevados. E por se tratar de peixes, no Cerrado a gente tem aí uma grande variedade de peixes no rio Araguaia, e é bem provável que você, estudante do EJA, da Educação de Jovens e Adultos, conheça ou já tenha escutado falar do rio Araguaia. Qual que é a espécie de peixe que você já teve a capacidade de pescar e comer lá do rio Araguaia? Depois deixe aqui nos comentários o professor Luiz, que também é um pescador. Fechou? Continuando aqui, nós temos a imagem do Brasil. Deixa eu fazer o contorno dele aqui com a minha caneta, para que você consiga ver aqui, porque ficou um pouquinho branquinho. Deixa eu colocar aqui caneta preta. Não, é caneta, professor, aqui. E aí nós temos aí o exemplo de algumas bacias hidrográficas formando o nosso Brasil. Qual que seria aí a bacia hidrográfica principal formada aqui do nosso centro-oeste brasileiro? Você conseguiria me dizer? Então, estou fazendo aqui o contorno porque ficou um pouquinho mais claro na nossa imagem, para você ter mais ou menos a noção aqui do nosso mapa do Brasil. Perfeito? Na nossa região aqui, central, nós poderíamos usar como exemplo a bacia Tocantins-Araguaia, que inclusive a gente acabou de falar que tem aí o rio Araguaia, que são as principais bacias hidrográficas do Cerrado. Por isso a importância da sua preservação também. No Cerrado nós encontramos inúmeros peixes, né, como a gente viu anteriormente. E ficou o desafio para você colocar o nome do peixe que você conhece, que é aqui e está presente no nosso Cerrado. Outra característica aqui do Cerrado, que ele não está somente localizado na região centro-oeste, mas ele passa por toda essa área aqui do Brasil. É claro que se você observar imagens atuais do Cerrado, você vai ver que ele diminuiu a sua área devido à degradação do próprio homem. Algo bastante preocupante, né? Fator que é preocupante. No nosso Cerrado nós temos anfíbios e répteis também. E esses animais estão presentes aí em cerca de 28% e 17%. Não preocupem em decorar esses números, né? De acordo com estimativas recentes, o Cerrado é o refúgio de 13% de borboletas, ou seja, insetos, 35% de abelhas, contribuindo inclusive para o processo de polinização, e 23% dos cupins trópicos. E eu também tenho no nosso texto que um dos aspectos ambientais do Cerrado é ter sua importância social, inclusive garantindo a sobrevivência de muitas populações que sobrevivem por esses recursos naturais, incluindo etnias indígenas, como, por exemplo, os tapuias, e comunidades quilombolas, como, por exemplo, lá em Formosa e também em Cavalcante. Dentro disso aí eu tenho os ribeirinhos, os gerazeiros, os fanzateiros, e aí vai, as comunidades ribeirinhas em geral, né? E tem um patrimônio histórico e cultural brasileiro importantíssimo, garantindo também a importância da sua biodiversidade. Olha essa imagem que eu trouxe para vocês do Cerrado também presente no Tocantins, para desmistificar que o Cerrado é só de Goiás. Não, não é só de Goiás, não está só localizado em Goiás. Então, observem aí, Cerrado, a riqueza também do Tocantins, conforme aparece na sua reportagem. O bioma Cerrado, então, tem várias plantas, inclusive utilizadas com fator medicinal, como a fitoterapia. E eu vou dar o exemplo aqui para vocês de também plantas comestíveis, como é o caso do piqui. E a gente vai ver agora a flor do piqui aparecendo aí na sua tela. E você, é comedor de piqui, igual o professor que está dando aula para você? Você gosta ou não gosta de comer aquele piqui com arroz e frango? Acho que sim, hein?
Por fim, o cerrado conta com vários tipos de espécies, mas está ameaçado de extinção. Depois da Mata Atlântica, é o bioma brasileiro que mais sofreu alterações da ocupação humana, principalmente com plantações e também com a pecuária, tá? Fique atento para essa informação. A sua importância biológica é gigantesca, tá? Então, para isso, eu preciso conservar e preservar o cerrado brasileiro. Por fim, nossos slides finais, nós temos aqui a fitofisionomia do bioma cerrado, que divide ele, e aí, Juliano, se você conseguir mostrar daquela forma, mata ciliar, mata de galeria, mata seca, o próprio cerradão, cerrado denso, cerrado típico, cerrado ralo, parque de cerrado, palmeiral, vereda, cerrado rupestre, campo rupestre, campo sujo e campo limpo, que são essas fitofisionomias e as divisões do nosso próprio cerrado. Bacana demais, né? Conhecer um pouquinho do bioma que você vive, que você já conhece alguma espécie. Inclusive, deixei o desafio aqui para você colocar nos comentários. Bacana? Conhecer um pouquinho mais do cerrado brasileiro? Acredito que sim. Vou finalizando na 3 ali para você, mandando um abraço para os nossos estudantes do EJA, na expectativa de receber vocês na nossa próxima aula dentro de Ciências da Natureza. Um grande abraço do professor que aqui vos fala. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.